Se você é aquela mulher que resolve tudo para todo mundo, com certeza essa aula é para você. Aquela que não espera, não pergunta, não pede. Ela só vai lá e faz. Porque ela aprendeu que se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E olhando assim no fundo dos seus olhos, com toda a sinceridade do mundo, essa força toda, essa casca toda que você carrega, ela tem um preço. E esse preço só você sabe. Só você sabe o quão pesado tem sido para você viver uma vida inteira, às vezes, nesse lugar de força, de que eu dou conta, de que eu não preciso de ajuda, de que eu sei, eu faço, de autossuficiência, e talvez você precise admitir para você aqui hoje que você está cansada. Cansada de dar conta de tudo, cansada de carregar tudo sozinha, cansada de não poder confiar em ninguém. E pior, cansada de como não saber sair de toda essa dinâmica que você se enfiou. E eu falo isso com muita propriedade, porque essa foi exatamente a minha história de vida. E desde que eu me entendo por gente, eu fui criada para ser um homem. Não fisicamente, mas internamente, emocionalmente. Eu fui criada por uma mãe divorciada, em uma época em que ser uma mulher divorciada era praticamente uma sentença de morte. E a minha mãe tinha 2 filhos, eu e mais o meu irmão. Então, desde pequena, eu não pude ser criança. Por quê? Porque a vida era muito sofrida, então, eu tive que amadurecer muito cedo. Eu fui obrigada a crescer antes da hora. E talvez também essa seja a sua história. Ou não, mas você vai entender no final que isso faz parte. Tem outras histórias que também vão te levar para o masculino. E mais do que eu ouvir que a vida era dura, que as coisas eram difíceis, eu via isso na prática todos os dias. Por quê? Porque eu nunca vi a minha mãe pedindo ajuda. Ela trabalhava em 2 hospitais, 12 por 36, e ela estudava à noite. E como que ela fazia isso com 2 crianças? Ela se virava nos 30. Ela levava a gente para a faculdade. Ela levava a gente para dormir no hospital. Então a gente dormia na sala de descanso dos funcionários, que seria a salinha dela de descanso. Ela colocava a gente para dormir ali. A minha mãe, ela nunca mostrou fraqueza, muito pelo contrário. Eu olhava para ela e eu via o quê? Uma mulher forte. Mas às vezes eu ouvia ela chorando de madrugada escondida. E eu era só uma criança. Eu nunca vi ela pedindo ajuda. Nunca. Mas era nítido, estava estampado na testa dela o quanto ela estava cansada e toda a exaustão emocional, física, mental que ela estava vivendo naquele momento. Só que ela não parava. Ela estava sempre em movimento. Ela estava sempre fazendo alguma coisa. Então, eu entendi que se eu também quisesse sobreviver, eu tinha que vestir essa armadura. Eu não poderia chorar na frente dos outros. E assim nasceu mais uma tratorzona no mundo. Uma mulher ferida, que acredita e que aprendeu que ser forte é aguentar tudo sozinha, sem reclamar, sem falar nada. Eu cresci e eu virei uma mulher forte igualzinho a minha mãe, que dava conta de tudo, que resolvia tudo, que fazia tudo, calada, prestativa, guerreira, que todo mundo admira, que todo mundo respeita. Será? Será que isso é realmente admiração e respeito? Mas e por dentro? Por dentro eu estava quebrada, destruída. A verdade é que por trás dessa capa toda de mulher forte, que dá conta, que aguenta, que faz, era uma mulher insegura, com crise de ansiedade, carente, exausta, que não sabia se posicionar, não sabia colocar limite, que morria de vontade de ser cuidada, que queria descansar,
mas que não tinha a mínima ideia de como fazer tudo isso. Até porque eu nunca vi a minha mãe descansando. A mulher tratorzona, ela tem tudo na mão, menos colo. Ela cuida de todo mundo, mas quem que cuida dela? Você cuida de todo mundo. E quem está cuidando de você? Ela sabe tomar decisões, ela sabe fazer tudo, mas ela não sabe descansar. É boa para organizar a vida de todo mundo. Eu sei que você é ótima para isso, mas você não consegue olhar para a própria bagunça que está a sua vida, a sua bagunça interna. Às vezes não é externa, é interna. É aquela mulher que ela sabe pedir um prato de comida, mas ela não sabe falar preciso de atenção. E quando alguém oferece atenção, carinho, amor, ela não sabe receber. Porque acha que, até porque ela acredita que se ela receber, ela vai ter que pagar por isso. Você se tornou tão boa em sobreviver que você esqueceu o que é viver. Será que a vida é isso mesmo? Você virou independente, mas perdeu a leveza, virou admirada, mas nunca a escolhida, virou a forte, sobrecarregada, mas toda essa força tem uma pausa que vira rigidez. Você não consegue fluir. A mulher rígida, ela vai atrair o quê? Homem fraco, homem que escolhe, ou homem nenhum. Porque inconscientemente a mulher masculina ela está ocupando o lugar do homem dentro de um relacionamento. Então não tem espaço para um masculino saudável naquele lugar. Então ela vai atrair o filhinho da mamãe. Só que no fundo, ela tá batendo, ela tá verbalizando, ela tá falando que ela quer um homem forte, um homem provedor, um homem resolvedor. Só que quando esse homem chega, ela não consegue dar espaço para ele. E ao invés de viver um relacionamento saudável, ela vai viver carregando o relacionamento nas costas. E se você reconhece essa história, você já foi chamada de guerreira e você achou a coisa mais linda do mundo. Como se, nossa, olha lá como ela é guerreira, como ela é forte, como se isso fosse um elogio. Mas deixa eu te contar uma coisa. A guerreira, ela não está em paz. A guerreira, ela está armada com espada, com escudo, ela está em uma guerra, e uma guerra com ela, e uma guerra com o mundo. Ela está sobrecarregada, cansada. Você provavelmente se tornou uma mulher que resolve tudo para todo mundo, mas quando é para você, você deixa para depois. Você sente sono, você procrastina, porque no fundo você sente que não merece ter uma vida leve, que não merece amor. Você acredita que tudo isso é para os outros. Você é doadora, você só sabe dar. Você só sabe dar carinho, dar amor, dar respeito, mas você não sabe receber isso. A mulher masculina, ela não sabe ficar sozinha com ela mesma. Ela acredita que o valor dela está na performance dela, naquilo que ela executa. Então, se ela não estiver executando algo para alguém, ela não tem valor. E sabe qual que é o mais perigoso de toda essa dinâmica? É que a nossa sociedade, infelizmente, aplaude isso e romantiza essa mulher. Coloca ela num pedestal, chama ela de guerreira, multitarefa, de exemplo de mulher, de empoderada, como se carregar o mundo nas costas sozinha fosse sinal de evolução. Que mulher evoluída, né? Será que isso é evolução? A gente vive numa cultura que diz que estamos lutando por igualdade, mas na prática estamos empurrando a mulher para viver totalmente em desequilíbrio. A sociedade tem empurrado a mulher para ela não só ocupar o lugar dela, como se nós já não fizéssemos muito, né? Como se a gente já não fosse multitarefa, mas além de ocupar o nosso lugar, a gente tivesse que ocupar o lugar do masculino. E nós, mulheres,
sem perceber, a gente vai se desconectando do nosso próprio eu, da nossa própria essência, a gente vai endurecendo, vai enrijecendo. Por quê? Porque mulher nenhuma dá conta de fazer o seu papel, fazer o papel do homem e ainda ter que tomar conta de todo mundo. Então, deixa eu te lembrar que isso não é liberdade, isso é exaustão transvestida de força. É só uma forma de falar que você está sendo forte, mas você está sendo exausta, isso sim. Então, respira fundo, porque essa aula não é para te expor, não é para te atacar, mas ela é para te desarmar. Porque você não precisa mais ser o homem da sua história. Você precisa ser aquilo que você nasceu para ser, mulher. E você precisa aprender a ocupar o seu lugar, para você ser inteira, viva, forte, aberta, para você parar de querer agradar todo mundo e desagradar a si mesma, para você parar de carregar o mundo nas costas e finalmente carregar só você, dar conta só de você, porque você é adulta e essa é a sua vida, são as suas escolhas. A mulher masculina também é a mulher que ela, às vezes ela teve um pai presente fisicamente, mas ela não viu a força de um masculino saudável dentro de casa. Então ela não teve um pai que esse pai tomava frente, esse pai resolvia, esse pai fazia. Não, esse pai estava lá fisicamente, mas quem resolvia, quem fazia, quem tomava frente, quem decidia era a mulher. Então você também aprendeu a fazer, a ser exatamente como a sua mãe. O homem serve como uma presença física dentro de casa. Mas quem tem que fazer, quem tem que resolver, quem tem que tomar a frente, quem tem que ir para a luta é a mulher. E ela não só ir para a luta lá fora, como ela também tem que fazer dentro de casa. Então ela tem que se sobrecarregar para dar conta de tudo. O perfil da mulher que tem excesso de masculino é a mulher que ela não parece ser uma mulher ferida, uma mulher frágil, fraca, indefesa. Muito pelo contrário. Você olha para ela e você vê uma mulher forte, poderosa, decidida, inabalável. A questão é que por trás dessa casca toda, é uma casca de força, dessa armadura, há uma menina que não foi acolhida. Há uma ferida de abandono não reconhecida. Isso é só uma casca. Há uma mulher que ela quer ser amada, cuidada, respeitada, que ela quer ocupar só o lugar dela. Há uma mulher cansada. Há uma necessidade de ser boa para ser aceita. Há uma estrutura de rigidez construída como escape para sobrevivência. Então ela se torna uma mulher autoritária, mandona, controladora, ferida, pesada. É uma mulher que não consegue fluir. Ela vive na crença do sacrifício. Ela faz muito esforço e ela tem poucos resultados em todas as áreas da vida dela. Então isso não é lindo, isso não é maravilhoso e a gente precisa parar de romantizar isso. Essa mulher, ela toma frente de tudo, mesmo quando não precisa. Ela tá no modo professora que corrige o outro o tempo todo. Ela faz pelos outros o que ela não faz por ela mesma. Ela não sabe receber elogio sem justificar. Ela não sabe receber amor, carinho, atenção. Ela não sabe aceitar a ajuda sem se sentir fraca. Ela não sabe pedir ajuda. Ela sente culpa quando ela descansa. E ela não sabe descansar. Ela se irrita com toda mulher que é leve, toda mulher que está em silêncio, toda mulher que está fluindo, porque no fundo ela também gostaria de estar vivendo como essa outra mulher. Ela só não sabe. Ela só não aprendeu fazer de forma diferente. Ela não viu ninguém fazendo de forma diferente. Então, isso
vem reforçando todos os dias com a narrativa de direitos iguais, mas que é disfarçada de sobrecarga. Então, eu estou aqui, mulher, para falar para você que o tempo da guerra acabou, que você não precisa disputar com o masculino quem é mais forte, quem dá mais conta, quem resolve mais, quem faz mais. Você precisa ocupar o seu lugar. Só que isso só vai acontecer quando você parar de ficar disputando força com o homem e dar o espaço dele para ele e ocupar apenas o seu. Porque enquanto isso não acontecer, você vai ficar lutando, disputando ringue com o masculino. Uma disputa desnecessária, uma disputa que não precisa, não tem necessidade. Você não precisa carregar a relação nas costas. Só que isso não vai mudar se você continuar atraindo e se sentindo atraída por meninos. Meninos que precisam ser ensinados a ser homens. O seu papel não é ensinar o homem a ser homem. O seu papel é encontrar um que já seja, é atrair um que já seja. E eu quero que você pense sobre isso. Você virou uma fortaleza e você está presa dentro de si mesma. Essa fortaleza toda virou a sua prisão. Você está presa dentro de si, de uma casca, de uma armadura, que ela te veste para você sobreviver, mas ela te impede de receber. Você virou a doadora, dá amor, dá carinho, dá atenção, você dá tudo, mas você não recebe, porque você não se permite receber. E você precisa soltar essa armadura, soltar todas as cargas emocionais, físicas, mentais. Você precisa se desarmar. Você precisa tirar isso de você, para você ter permissão para ser quem você nasceu para ser, mulher. E quando eu falo isso, não significa que você vai largar essa casca e vai se tornar boazinha. Ah, então eu vou sair de mulher masculina e eu vou ser passiva. Agora eu tenho que deixar a minha força para poder ser doce. Não tem nada a ver. Você vai entender ao longo da sua jornada tudo o que eu estou falando. Eu estou falando para você deixar de carregar tudo sozinho, para você parar de ser a mãe de todo mundo. Eu estou falando para você sair desse lugar, dessa fortaleza toda que está te impedindo de receber. Eu estou falando para você que você precisa perceber que todo esse controle que te protege não está te protegendo, porque você está ferida, machucada. Não está funcionando. Nós não temos controle sobre os outros, nós não temos controle malemar sobre nós. A gente não tem controle sobre a vida. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Então o que adianta eu querer ficar no controle se eu não tenho controle? A única coisa que eu posso controlar é a mim mesma. Então, você precisa soltar toda essa carga. Você precisa ocupar o seu lugar de mulher. E talvez você não saiba como fazer isso, mas você vai aprender aqui, na prática, aula após aula. O primeiro passo é tomar consciência, é tomando consciência que você está no masculino, que você está na tratorzona, ou que você está na princesa do bosque. E que não precisa ser 8 ou 80. Eu não preciso estar passiva e eu não preciso estar armada para a guerra. Existe um equilíbrio. E é esse equilíbrio que você vai aprender a acessar aqui, para você poder transitar entre as suas polaridades. Então não é para ser masculina nem feminina, é para ser uma mulher real, uma mulher inteira, uma mulher de verdade, uma mulher que verdadeiramente tem força e usa essa força a seu favor. Então fica comigo que nesse processo todo muitas chaves vão cair e você vai entender que precisa ter um equilíbrio não pelo outro, mas por você.